Hello, and welcome to Spiritism Today. I am Daryl Barringer, and this is my lovely wife, Jeanette. And we are the host of Spiritism Today and the founder of Spiritist Academy of Charlotte. Sejam todos bem-vindos ao Spiritism Today. Eu sou Jeanette Barringer, esse é meu marido, Daryl Barringer. Nós somos fundadores da Academia Espírita de Charlotte e apresentadores do Spiritism Today. I'm glad for you to join us today to explore Spiritism. Estamos contentes que você se uniu conosco hoje para o estudo do Espiritismo. The Spiritist Academy of Charlotte was founded on April 18, 2005, with the support and inspiration by the Brazilian Spiritist Dante Labat, disincarnated in 2007. In 2006, we held our first Spiritist conference in Charlotte, North Carolina, titled Immortality of the Soul, with the cooperation of the Brazilian Spiritist Inácio José de Paula. In 2008, we founded the Dante Labat Spiritist Library, and in the following year, 2009, I had envisioned the first Spiritist TV show in the state of North Carolina. Finally, in 2010, the Spiritism Today brings the information, education, and the demystification of the Spiritism in English and Portuguese through the moral philosophy and the Christian teachings of the comforting and the evolutionist Spiritist doctrine for the viewers of Charlotte, Mecklenburg. A Academia Espírita de Charlotte foi fundada no dia 18 de abril de 2005 com o apoio e inspiração do espírita brasileiro Dante Labat, que desencarnou em 2007. Em 2006, realizamos a primeira conferência espírita na cidade de Charlotte, intitulada Imortalidade da Alma, pelo conferencista espírita Inácio José de Paula. Em 2008, inauguramos a Biblioteca Espírita Dante Labat. No ano seguinte, 2009, o meu marido idealizou o primeiro programa televisivo espírita no estado da Carolina do Norte, denominado Spiritism Today. Finalmente, em 2010, o Spiritism Today veio ao ar com o propósito de levar informação, educação e desmistificação do Espiritismo em inglês e português, através dos ensinamentos filosóficos, morais e cristãos, contidos na consoladora e evolucionista doutrina espírita para os telespectadores de Charlotte, Mecklenburg. Before our daughter Bruna Paula joins us for opening prayer, we would like for you to reflect on this message, and also we will invite you to open a bar jar of water so it can be magnetized by our celestial friends during the show. Antes da nossa filha Bruna Paula se juntar a nós para a prece de abertura, gostaríamos de convidá-lo para um momento de reflexão e também trazer um jarro de água sem tampa para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o programa. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Lord, we believe in thee because everything about us reveals your goodness and your power. Blind then is the one who does not recognize your work. Prideful is the one who does not worship you, and ungrateful is the one who does not give thanks to you. The Spiritist International Council, held between the 2nd and the 5th of October in 2004 in Paris, France, the 4th Spiritist World Conference, an historical event that unifies 1,700 Spiritists from 33 different countries commemorating the bicentennial birthday of Allan Kardec, the codifier of Spiritism.
we would like to invite you to watch with us the lecture by the Brazilian spiritist Divaldo Pereira Franco entitled The Diffusion of the Spiritist Doctrine and Its Journey in the New Age. O Conselho Espírita Internacional promoveu entre 2 e 5 de outubro de 2004, em Paris, o 4º Congresso Espírita Mundial, um evento histórico que reuniu 1.700 espíritas de 33 países para comemorar o bicentenário de nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Gostaríamos de convidá-lo a assistir conosco à conferência do espírita Divaldo Pereira Franco, intitulada Difusão da Doutrina Espírita e seu papel na nova era. Je dis et je pense de toute mon âme que ce congrès va nous servir de tremplin pour que tous ensemble nous semions les graines du spiritisme partout, mais pas seulement par nos paroles, mais par notre exemple et notre façon de donner l'amour aux autres, en suivant ainsi ce que Christ nous a appris il y a bien longtemps. Aimez-vous les uns les autres. À présent, donc, nous allons passer à la conférence de cette cérémonie de clôture qui va être prononcée par Divaldo Pereira Franco. Donc, nous invitons Divaldo à la tribune. Excelentíssimo Senhor, Dr. João Nestor Mazzotti, muito digno secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Excelentíssimo Senhor, Roger Perrez, muito digno presidente da Associação Francesa e Francófona de Espiritismo e da associação que se encarregou de desenvolver este congresso, Excelentíssimo Senhor Fernando Igreja, muito digno representante do Excelentíssimo Senhor do Embaixador do Brasil na França, dignos membros da mesa diretora, ilustríssimos senhores representantes de todos os países membros do Conselho Espírita Internacional, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, exoramos as bênçãos de Deus em forma de paz para todos nós. As nossas primeiras palavras são de profunda gratidão ao 4º Congresso Espírita Mundial pela deferência com que nos distinguiu, oferecendo-nos este testemunho de amizade que reconheço não merecer. E com a permissão dos senhores membros deste congresso, eu rogo licença para transferir a homenagem e a distinção ao preclaro codificador da doutrina espírita Allan Kardec, cuja proposta vem me libertando da ignorância e do primitivismo. Sem essa contribuição da doutrina espírita, a existência atual em que me encontro
não teria qualquer sentido. Aceito o estímulo e a bondade dos queridos amigos, mas tudo aquilo que signifique homenagem e gratidão, rogo licença, repito, para transferir ao insigne mestre, que é a luz dos 2 últimos séculos. No processo da evolução sociopsicológica da criatura humana, podem-se assinalar 5 períodos distintos pelos quais passaram os homens e as mulheres, as raças, nos últimos 10.000 anos. O primeiro período foi caracterizado pela vida nômade, em que a caça e a pesca eram as razões únicas para o existir. Esse período, chamado forrageiro, estendeu-se ao largo da história, enquanto a criatura humana lentamente despertava para a consciência. Logo depois, aproximadamente 100 séculos antes de Jesus, surge o período horticultor, em que os homens e as mulheres descobrem a necessidade da vida agrária, porém realizam-na através do esforço com as próprias mãos. No terceiro período, entre 40 e 20 séculos antes de Jesus, tem-se a descoberta do arado, em que os seres humanos percebem que através da força, com uma forquilha, e mais tarde, graças à atração animal, pode rasgar o solo, ensementá-lo, fixar-se também ele à terra e colher sazonados frutos e bens que servirão de base para as primeiras culturas e civilizações. Alarga-se a história e somente mais tarde, aproximadamente pelo século XVII, é que homens extraordinários, como René Descartes e Isaac Newton, interferem na cultura, arrebentando as amarras do pensamento medieval e propondo as primeiras bases do iluminismo. É nesse período que surge a proposta favorável à razão. A ciência empírica encontra um lugar de destaque acima da postura ancestral religiosa, fanática, supersticiosa, sem quaisquer fundamentos para libertar a criatura humana. E esse período iluminista, que tem o seu momento culminante na França, faz-se celebrizar por pensadores incomparáveis, que procuram demonstrar que a vida tem um sentido, que o universo não é fixo, que a vida não é paralisada, e somos os próprios construtores da nossa vida. Logo depois, em que o iluminismo consegue apresentar os pródromos dos direitos humanos, libertar as raças que serviam de escravas, ensejar a oportunidade dos ideais democráticos, separar o Estado da religião e cantar as glórias da liberdade no coração do povo, no que resultará o inolvidável dia 14 de julho de 1789, quando do Café de Paris sai a massa cantando os ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade, para derrubar a Bastilha e logo depois apresentar nos códigos da justiça humana a legenda insuperável e ainda não vivenciada devidamente dos direitos humanos.
o iluminismo consegue convidar-nos para reflexões profundas em torno da vida, do ser, da sua fatalidade evolutiva, até que, no século XIX, graças à contribuição de novos pensadores, como Schopenhauer, Nietzsche, na França Foucault, Heidegger, apresentasse uma reação demonstrando que o iluminismo colocou o homem como observador, mas não se recordou de estabelecer realmente uma observação a respeito do homem. E nasce o período denominado pós-moderno. Nesse período pós-moderno, o pensamento adentra-se pela ciência. E Sigmund Freud estabelece que o prazer, que a felicidade são resultados da opressão. A criatura humana possui conflitos que não pôde superar e naturalmente transforma-os em sensação de prazer, influenciando profundamente o pensamento filosófico e a conduta histórica durante o século XX. Mas é nesse período denominado pós-moderno que aparece a psicologia cognitiva para demonstrar que a criatura humana também é portadora de uma reflexão profunda e de uma intuição a respeito do ser existencial que é, coroando-se a partir de 1992 com a proposta da chamada psicologia positiva, na qual a criatura tem o direito à liberdade, ao ideal, à beleza, à paz, sem qualquer conflito de natureza ancestral e sem qualquer algema com as reminiscências do passado. Abre-se então o elenco da chamada era pós-moderna, caracterizada pelas informações, e entre a proposta do pensamento freudiano, da psicologia cognitiva, da psicologia positiva, à psicologia transpessoal, que através de pensadores admiráveis, de psicólogos, de psiquiatras e de psicanalistas que encontraram a alma, apresenta a realidade do ser pensante, não como fenômeno espúrio da união casual dos gametas, formando o neuroblasto e do ser pensante, mas como resultado de uma fatalidade divina, demonstrando que a vida preexiste à concepção e sobrevive à disjunção molecular. É nesse contexto que se apresenta a proposta da doutrina espírita, exatamente quando começa o declínio do iluminismo, através da figura incomparável de Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, com toda a justiça, considerado o apóstolo da nova era. Allan Kardec penetra o seu bisturi no organismo da cultura, da ética, da civilização, e demonstra que o Espiritismo esteve presente em todos os fastos da história, seja na Antiguidade Oriental, seja na Antiguidade Clássica da Grécia, de Roma, seja no cristianismo, e mais tarde com Jesus, alcançando um de seus momentos gloriosos, quando o incomparável mestre apoia a reencarnação e ele próprio vem provar a imortalidade da alma através da sua ressurreição. Coube a Allan Kardec apresentar o paradigma que hoje é defendido pela educação,
pelas doutrinas do pensamento filosófico e particularmente por aquelas da ciência que investigam o ser em profundidade e encontram a alma imortal. Nesse admirável panorama, a partir de 1998, a Unesco deu-se conta que era necessário fazer uma reavaliação histórica da educação. Os processos metodológicos, pedagógicos da educação pareciam apresentar-se falidos. Porquanto a sociedade que havia atingido o ápice da ética de Immanuel Kant, o pensamento de Albert Schweitzer e de pensadores que tentaram penetrar no âmago dos sentimentos superiores, não havia resolvido os problemas íntimos da criatura em si mesma. Então a Unesco convidou Jacques Delors para que ele reunisse psicólogos, sociólogos, pedagogos, ministros de educação do Oriente e do Ocidente e fizesse uma análise a respeito de uma proposta educacional para o novo milênio em paradigmas, nas propostas transcendentais de Allan Kardec, quando tem oportunidade de falar que a educação é o único antídoto à crueldade e à ignorância, e que somente através da educação, não a educação apenas intelectual, mas da educação moral, mas não da educação moral que se adquire através dos livros, aquela que tem a ver com o sentimento da criatura, com seus valores profundos, aquela que emerge da alma, conforme a proposta latina de educere, arrancar de dentro, como assinalava Platão, da proposta maiêutica de Sócrates. O conhecimento estava dentro, educar era fazer que emergissem as informações que estavam latentes na criatura humana, para que elas atingissem a área do raciocínio e, naturalmente, da emoção. O relatório de Delors estabelece que é necessário ensinar a conhecer, sem o que a educação falha. Allan Kardec nos havia dito, através da palavra do Espírito de verdade: espíritas, instruí-vos, para que através da instrução possamos conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. É indispensável no conhecimento, é fundamental para que a criatura faça a sua viagem interior e logo depois possa espraiar-se na direção do continente da vida. Logo depois, como pilar da educação proposto por Delors, é necessário ensinar a fazer, porque aquele que conhece dispõe das técnicas, do mecanismo e pode fazer. Mas Allan Kardec já nos havia dito, fora da caridade não há salvação. É a ação do espírita que, depois de conhecer os alicerces do pensamento espírita, parte para a realização do trabalho que o dignifica e que o liberta. O terceiro pilotis está estabelecido como ensinar a ser. Conhece-se a severo insigne mestre de Lyon, o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutar sempre contra as suas inclinações más. É necessário ser
depois de conhecer e de fazer, para alcançar o quarto pilotinho, ensinar a conviver. Aquele que sabe, que age, que se ilumina, convive. E Allan Kardec propõe-nos a solidariedade em todos os momentos da nossa vida. E quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele define o homem de bem, eis que estabelece os paradigmas do verdadeiro espírita, que sem a menor sombra de dúvida é o verdadeiro cristão. Logo depois que foram apresentados esses admiráveis alicerces para a nova educação, a Unesco solicitou ao eminente filósofo francês, uma das maiores autoridades vivas na área da educação, Edgar Morin, que estabelecesse normativas capazes de tornarem a educação factível e de um desenvolvimento muito fácil para ser incorporada ao nosso dia a dia. E Edgar Morin escreve então a sua obra memorável, apresentando os 7 itens fundamentais para que a educação possa, em realidade, atingir a meta para a qual se propõe. E a primeira delas é uma análise sobre a cegueira do conhecimento. Quando compulsamos a obra de Edgar Morin, tínhamos a impressão de estar lendo o Livro dos Espíritos, cuja finalidade é trazer não apenas o conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que leva à sabedoria, aquele conhecimento que propõe a instrução, mas também a emoção, para que não fique na cegueira que tem levado multidões ao fanatismo, à loucura, ao partidarismo e, acima de tudo, a uma postura de falsa superioridade em relação às demais criaturas. O segundo paradigma é apresentado como o erro e a ilusão. A doutrina espírita vem para matar o materialismo. É a única doutrina que possui os recursos hábeis para demonstrar que o materialismo é uma fuga da realidade. Quando Berthelot, o eminente acadêmico de França, cedeu a sua cadeira pela morte a um substituto emérito, este disse no seu discurso de posse: eu não conheço um só exemplo no qual a ciência haja enxugado lágrimas que nascem no coração. Asseverava que era necessário uma proposta que libertasse do materialismo científico, oferecendo uma visão otimista da vida, particularmente diante das lágrimas que nascem no coração. As lágrimas da saudade, as lágrimas da angústia, as lágrimas das interrogações não respondidas a respeito do que Leon Denis estabeleceu no seu Après la mort. A dor, o que acontece depois da morte. E ele escreverá no seu prefácio: vi deitadas sob as camadas de areias do deserto e as águas dos oceanos, as cidades da antiguidade dormindo o seu sono eterno. Vi passar diante dos meus olhos as sepulturas arrebentadas, os túmulos vazios, as civilizações que foram carcomidas pelo tempo, as grandes construções que o vento do deserto acaricia,
com a sua delicadeza ardente. E me perguntei, para onde foram essas civilizações? A morte a todas devorou. Mas será que o sentido da morte é o sentido da vida? E que a vida consegue desaparecer ao beijo da morte na realidade do existir? Que se dirá alguém que contempla um ser querido sob a laje fria e que repousa depois do fenômeno da morte? Aquelas lágrimas doridas que partem do coração. Pois eu vos direi, assevera o ilustre filósofo de Tours, eu vos direi, o Espiritismo afirma-vos que não existe a morte. Este ser querido vive. Confiai, porque ele permanecerá convosco. E teu Espiritismo veio apagar o erro e a ilusão em que mergulharam muitas mentes acadêmicas nesse afé atormentado de negar a sobrevivência da alma, como fizeram Florence e Cuvier aqui na Universidade de Paris. Nós, anatomopatologistas, temos dissecado milhares de cadáveres e não encontramos a alma. Talvez se eles tivessem lido o insigne pastor Antônio Vieira, o sacerdote católico que fez um discurso na corte numa quinta-feira da paixão. Quereis saber o que é a alma? Olhai um corpo do qual ela acaba de sair. É óbvio que dissecando o cadáver, estes eminentes cientistas não poderiam encontrar a alma, porque a cadaverização era o efeito natural da alma ausente daquele corpo. E teu Espiritismo veio, antes de morrer, apagar o erro e a ilusão. Mas logo depois, diz o insigne mestre francês, é necessário que se tenha um conhecimento dos fatores pertinentes. E a doutrina espírita, na sua divulgação educativa, estabelece como valores pertinentes a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Paradigmas, sim, proposto por Thomas Kuhn, quando estabelece que o paradigma é aquela base que resiste às investidas do pensamento e por um largo período dominam o conceito cultural. Thomas Kuhn apresenta os paradigmas que se encontram na biologia como na física, na química como em outras doutrinas. E o Espiritismo, pois, tem os seus paradigmas filosóficos, alguns dos quais podem ser confirmados pela investigação científica, através do laboratório da mediunidade, ou por meio de processos de experiências e retornos a existências passadas na moderna técnica da psicologia transpessoal. Mas vem logo o quarto pilotis, proposto por Edgar Morin: ensinar a condição humana. A doutrina espírita estabelece um novo humanismo, um novo humanitarismo, através da sua proposta de que somente pelo amor espíritas amai. Estabelece o espírito de verdade como paradigma insofismável para ao lado da instrução adquirir a sabedoria.
E logo se apresenta o quinto paradigma, aquele que propõe ensinar a identificação terrena. O Espiritismo, em falando-nos da pluralidade dos mundos habitados, diz-nos que a Terra é a bendita escola onde desenvolvemos o Deus interno, a centelha de vida que jaz em nós. O Espiritismo afirma-nos que trazemos a realidade da luz, porque somos lucigênitos. E é necessário que vivamos na Terra, não como lugar de exílio, um lugar de penas, de maldições, de sofrimento, mas como uma escola de provas e de expiações. Somente através das provas podemos passar pelas experiências evolutivas para atingirmos patamares mais elevados. Somente através da expiação depuremos as nossas falhas que se repetem e que temos prazer em conservá-las, mesmo quando a pedagogia do sofrimento chama-nos a uma mudança de atitude. E logo propõe Edgar Morin o seu sexto paradigma, ao estabelecer a necessidade de se ter uma resistência para poder enfrentar as dissipações, as ilusões, a violência. O Espiritismo equipa-nos de valores para enfrentar as situações aziagas, para termos a coragem de asseverar que somente nos acontece o que pode servir-nos de modelo educacional. Somente nos sucede aquilo de que temos necessidade para evoluir, destruindo a figura do Deus antropomórfico, destruindo aquela figura do Deus vingador, retirando a punição, que agora vai ser substituída pela reeducação. O Espiritismo, então, antecede esses pilares da educação, e particularmente o sétimo, quando Morin propõe-nos ensinar o conhecimento da solidariedade humana, da ética, para poder entender o ser humano. Nenhuma doutrina, com todo o respeito que nos merecem todas, até este momento conseguiu alcançar o âmago do cristianismo puro, conforme o viveram Jesus e os seus apóstolos, aos primeiros dias, antes das criações teológicas, que estabelecem códigos que modificam a estrutura da realidade do pensamento. Eis porque a doutrina espírita jamais se submeterá a qualquer proposta teológica que seja apresentada e pedindo a faculdade de pensar daqueles que são tocados pelas suas luzes libertadoras. Não tem o Espiritismo nenhuma teologia, como bem afirmou a doutora Marlene Severino Nobre na sua conferência. O Espiritismo é uma doutrina de livre-exame, é a doutrina da consciência, da responsabilidade. E se ela, por acaso, tivesse uma proposta teológica, estaria exarada no Sermão da Montanha, no maior código de que tem notícia a humanidade, conforme asseverou Mohandas Karamchand. Compadeço-me dos cristãos. Eu amo Jesus Cristo, disse o apóstolo da paz, mas tenho muito medo dos cristãos. Merece considerar que a sua Índia querida estava sob o domínio do Império Inglês cristão, que anatematizava as criaturas, submetia-as a situações deploráveis
e explorava-lhe a alma, até o sangue que era vertido em forma de lágrimas e de suor. Eu amo Jesus Cristo, afirmava ele, porque eu li o Sermão da Montanha, as 10 frases de São Mateus. Para mim, bastaram-me aquelas 10 frases. O cristão tem toda a Bíblia, mas não vive sequer um dos postulados do Sermão da Montanha. E mais tarde, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ele a dizer, se o único homem atingisse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Esquecendo-se que ele atingiu essa excelente qualidade de amor, que neutralizou o ódio de milhões, quando libertou a Índia e o Paquistão do tacão vigoroso do Império Britânico. Mas quando os ódios religiosos separaram a Índia do Paquistão e estabeleceu-se a guerra, que continua até hoje, ceifando vidas, ele, indiano, transferiu-se para a residência de um paquistanês. Quando eram incendiados os templos de um e de outro lado, e ali deteve-se, quando uma comissão de notáveis foi buscá-lo, e lhes disse num ar de censura, tu és indiano? Não sou. Eu sou paquistanês, sou indiano, sou cristão, eu sou um cidadão do mundo. E enquanto luteis uns contra os outros, eu ficarei entre aqueles que se destroem, para poder mostrar que somente a paz pode tornar felizes os indivíduos. E mais tarde, quando desceu para orar, diante de quase de 10 mil pessoas na praça, um fanático paquistanês chamou, a menos de 5 metros de distância, Mahatma, e frágil ele se voltou. O covarde aplicou-lhe vários tiros, mas ele sorriu, e conforme a sua tradição, ao pronunciar o nome de Deus antes da morte, será recebido por Deus. Ele pôs a mão no peito e disse 2 palavras, ó Rama, e não morreu. Voltou para casa, em triunfo, coroado de estrelas. O Espiritismo dá-nos este mesmo sentido de amor, quando Allan Kardec nos informa a respeito do desenvolvimento intelecto-moral da criatura, que deve andar passo a passo para formar as 2 simbólicas asas da perfeição. Então é necessário recordarmos-nos de que a divulgação do Espiritismo, neste período pós-moderno e informacional, como estabelece Ken Wilber, o notável psicólogo americano transpessoal, deve ser estruturada a proposta em alguns paradigmas. Primeiro, conhecer a doutrina, para depois de a conhecer, empolgar-se e vivê-la, através de cujo comportamento poderá semeá-la nos corações, nas mentes, nas vidas. E ao fazê-lo, levar a contribuição valiosa do autodescobrimento, da questão 919 de O Livro dos Espíritos, que o Iber, sem nenhum vínculo com o Espiritismo, assevera que a educação real
E também o relatório Delors tem que ensinar o indivíduo ao autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz para encontrar-se a felicidade neste mundo e libertar-se das inclinações más? Interroga Allan Kardec. E as entidades venerandas redarguem. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Delors refere-se à necessidade deste gnótese auton, desse nocete ipsum, desse conhece-te a ti mesmo. E será Santo Agostinho quem terá a oportunidade de desdobrar a questão, assinalando: fazei como eu. Diariamente, quando me ia deitar, antes de conciliar o sono, eu repassava pela memória os atos do meu dia. E quando me dava conta que me havia enganado, no dia imediato procurava corrigir-me. E quando estava certo, procurava prosseguir. É aquele mesmo Agostinho de Hipona que se levanta do maniqueísmo, apaixonado por Jesus, e apresenta à humanidade o primeiro tratado de autopsicanálise nas suas notáveis confissões. Seu encontro com Jesus foi arrebatador, definiu de rumo. Eu era venal, escreveu com tranquilidade. Eu mentia. Eu tinha prazer em furtar e roubar, em criar embaraços à minha mãe, a todos. Eu experimentava um certo gáudio em uma vida relapsa e vulgar, até encontrar Jesus. Ao encontrá-lo, deixei que a sua palavra incendiasse as minhas imperfeições e mudasse a estrutura do meu comportamento. O célebre mestre de oratória, de retórica, em Milão, em Roma, e agora em Hipona, na África do Norte dos seus dias, será o homem que, reestruturado, que nasceu em Cristo, vai viver para Cristo, ensejando-nos uma visão otimista do incomparável Jesus de Nazaré. Como escreveu muito bem e referiu-se Ernesto Renan, aqui no Colégio de France, no dia 22 de fevereiro de 1862, quando na aula inaugural ele se levanta diante dos acadêmicos de Paris ali reunidos e diz: Jesus é um homem incomparável. O auditório freme. E Ernesto Renan prossegue afirmando: tão grande ele é, que dividiu a história. Não houve lugar para ele na história. Por isso mesmo os fastos do pensamento são relatados antes e depois dele, porque Jesus é um homem incomparável. O Espiritismo, através de Allan Kardec, apresenta-nos na questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia? Jesus. Jesus é esse modelo síntese de todas as perfeições que nos cumpre perceber e que conseguimos entender. É, portanto, ser incomparável que Ernesto Renan terá a ocasião de referir-se poucos anos depois, sem haver lido o Livro dos Espíritos, porque o Espiritismo tem a ver com todos os ramos do conhecimento.
E se ele esteve presente no passado, através da fenomenologia, não como doutrina, porque como doutrina, ele nasce a 18 de abril do memorável de 1857. Ele nasce quando Allan Kardec afirma: para ideias novas, palavras novas. Propõe o termo Espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência, dirá mais tarde, que marcha ao lado das demais ciências, mas não se detém onde elas param. Porque a ciência convencional estuda efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Portanto, está à frente da ciência convencional, porque é a doutrina da ciência divina que nos foi trazida à Terra pelos guias da humanidade. É necessário criar na divulgação do Espiritismo novos paradigmas. Entre outros, desenvolver no espírita, no candidato, no ouvinte, no leitor, o sentimento, da mesma forma que a cultura desenvolve a razão. Através da fusão, sentimento e conhecimento, razão e emoção, o indivíduo está equipado para enfrentar os testemunhos do caminho. Fé verdadeira somente o é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a fé espírita, racional, fundamentada na linguagem retorquível dos fatos, aquela que brota da experiência de laboratório, já não é mais aquela que se deriva do ver para crer, mas que está alicerçada na proposta nuclear do crer para ver, porque só existe energia. Albert Einstein, por volta de 1900, teve a ocasião de dizer que a ciência sem religião é coxa, mas a religião sem a ciência é cega. O Espiritismo, como definiu o Espírito Viana de Carvalho, é a ciência da religião, é a religião da filosofia e é a filosofia da ciência. Ela interliga-se e completa-se nos postulados que a constituem. Então é necessário que os paradigmas de fazer o indivíduo autoconhecer-se, desenvolver a emoção e ter uma visão multidisciplinar da realidade, para não tomar no fanatismo, para libertar-se das superstições, para não se deixar engolfar por opiniões personalistas, opor informações de espíritos burlões, mistificadores, que se comunicam aqui e ali, mas não recebem o aplauso da universalidade do ensino. Allan Kardec advertiu-nos, conforme se encontra na Revue Spirita, de 1865, na página 125. Não vos deixeis enganar por mensagens bombásticas, firmadas por nomes pomposos. É necessário, dizemos nós outros, que a mensagem resista a uma análise crítica da razão, da lógica, e permaneça imbatível, acompanhando os avanços da ciência, conforme a proposta de complementação doutrinária que veio através do apóstolo da mediunidade, recentemente desencarnado, o venerando Francisco Cândido Xavier.
através de outros médios notáveis, como a senhorita Ivone do Amaral Pereira, Fernando de Lacerda, e um grande número no Brasil e no mundo, porque o Espiritismo não tem pátria. Ele nasceu em França, por ser a capital intelectual do mundo. A cidade deveria resistir ao cepticismo das academias, ao burlesco da religião, à ignorância do populacho. E ao transferir de alguma forma a proposta para um país sem karma coletivo, a fim de que se espalhasse pelo mundo a posteriori, não abandonou a França. Permaneceu aqui também, iluminando consciências e resistindo ao cepticismo newtoniano cartesiano, porque o Espiritismo pode enfrentar o materialismo onde este se omisia pela sua lógica, pela sua razão, pela sua proposta de natureza científica. Thank you for watching with us the lecture by the Brazilian spiritualist Divaldo Pereira Franco, held in Paris, France, in commemoration of the bicentennial birthday of Allan Kardec, the codifier of the Spiritist doctrine. At this time, the Spiritualism count has millions of Spiritists, sympathetics, and studious in all many countries. Obrigada por assistir conosco à Conferência do Espírita Brasileiro Divaldo Pereira Franco, realizada na França, em comemoração ao bicentenário de nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Atualmente, o Espiritismo conta com milhões de espíritas, simpatizantes e estudiosos em diversos países. Before we bring our daughter out, Bruna Paula, for the closing prayer, we would like for you again to reflect on this message. Antes da nossa filha Bruna Paula juntar-se a nós para a oração final, gostaríamos de convidá-lo novamente para um momento de reflexão. Give us this day our daily bread. Give us the necessary food for our maintenance of our physical strength, and give us also the spiritual nourishment for our development of our spirits. Celestial friends, please magnetize our water. Thank you, Lord. Thank you for joining us today, and we hope to see you again next month. Obrigado por estar conosco no dia de hoje e nos vemos no próximo mês. Ciao. Bye-bye. Tchau.